Olá! Esse vídeo vai apresentar o meu trabalho final de graduação do curso de Engenharia de Computação da Unicamp. Eu sou a Nicole e fui orientada pelo professor Dr. Fernando Vonzu. A temática desse trabalho é a otimização multiobjetivo na coordenação de enxame de robôs em navegação autônoma. Mas, por que utilizar enxame de robôs ou enxame de partículas? Bom, essa técnica possui três características principais, sendo elas robustez, flexibilidade e escalabilidade. Essas vantagens, aliadas a um baixo custo operacional, apresentam um grande atrativo para a exploração e mapeamento de ambientes desconhecidos, pois, mesmo que o robô se perca ou seja danificado, o grupo ainda consegue cumprir o seu objetivo. No entanto, por se tratar de vários robôs realizando uma tarefa simultaneamente, surge a necessidade de controle de tráfego, para evitar um movimento caótico e o surgimento de congestionamentos. Assim, esse trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira delas é evitar colisões e congestionamento entre os robôs, e a segunda é obter valores de tempo que otimizam a captura do alvo através de uma abordagem multiobjetiva. Esses valores de tempo são conflitantes, ou seja, ao minimizar um, o outro acaba sendo maximizado. Por isso, foi necessário utilizar essa abordagem multiobjetiva. Os tempos que serão minimizados são a somatória dos tempos dos primeiros robôs de cada subgrupo a capturar um alvo e a somatória dos intervalos de que cada subgrupo leva para capturar o alvo. Esses tempos serão melhor compreendidos com o decorrer dessa apresentação. Dois parâmetros devem ser previamente explicados para a compreensão desse algoritmo que evita congestionamentos. O primeiro deles é o RHU, que é o raio da área do alvo. O segundo é o raio da área que o robô exerce repulsão no outro. No caso desse projeto, 12 robôs foram utilizados e a divisão foi feita em 4 subgrupos de 3 robôs cada. Inicialmente, foi atribuída uma posição aleatória para cada robô. Feito isso, foi calculada a distância média de cada subgrupo em relação ao alvo. O alvo está localizado no ponto 00 do mapa e tem esse raio RHU que já foi explicado. A preferência de captura do alvo foi designada para aquele subgrupo com menor distância. Para que não ocorressem congestionamentos, esse mecanismo de preferência foi implementado utilizando essa máquina de estados. Assim, cada robô desse subgrupo com preferência irá se mover para capturar o alvo e possuirá o estado B. Os robôs dos outros subgrupos estarão no estado A, e eles apenas vão evitar colisões entre outros robôs. Assim que o robô capturar o alvo, ele imediatamente muda para o estado C, e então vai se afastar do alvo, movimentando-se na direção contrária da anterior. Quando todos os robôs do subgrupo atual capturarem o alvo, a distância em relação ao alvo do subgrupo restante é calculada novamente. O subgrupo com menor distância, então, vai mudar para o estado B e vai se movimentar para capturar o alvo. Isso vai ser realizado até que todos os robôs de todos os subgrupos estejam no estado C, ou seja, se afastando do alvo. A navegação aqui utilizada leva em conta um campo de potencial. O que é esse campo? O alvo vai exercer atração sobre o robô em questão, e os outros robôs vão ser vistos como obstáculos, exercendo assim repulsão sobre esse robô. Assim, quando o robô vai capturar o alvo, ele utiliza essa fórmula, que é a soma da força de atração e da somatória das forças de repulsão. Quando ele está se afastando do alvo, o oposto da força de atração é considerado, fazendo com que assim ele mova-se na direção contrária. Os slides a seguir, eles contêm imagens de algumas simulações realizadas. Nessas simulações, o ângulo da força resultante indica a direção a ser seguida. Os robôs podem seguir 8 direções diferentes, e essas direções são aquelas principais das rosas do vento: norte, sul, leste-oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Por exemplo, aqui, na iteração 23, o subgrupo representado pela cor azul
capturou o alvo. Essa imagem foi retirada alguns segundos depois do subgrupo, ter capturado o alvo. Em seguida, o subgrupo preto capturou o alvo. Tem um até que está na bordinha aqui, não sei se dá para ver direito, mas foi o subgrupo preto que capturou o alvo. Já na interação 71, o subgrupo verde tinha acabado de capturar o alvo, e também dá para ver que os outros robôs dos subgrupos que já capturaram o alvo previamente estão se movendo em direções contrárias, estão se afastando do alvo. Na interação 95, o subgrupo vermelho capturou o alvo, e esse foi o último subgrupo a capturar o alvo, e os outros robôs estão movendo novamente na direção oposta e se afastando do alvo. Na segunda etapa desse trabalho, o algoritmo NSGA2 foi utilizado por já ser bem conhecido para resolver problemas de otimização multiobjetivo. Esse algoritmo implementa o conceito de dominância, no qual uma solução M domina uma solução N, se for melhor ou igual em todos os objetivos do problema, e se existe, pelo menos um objetivo em que essa solução é estritamente melhor que a outra. A divisão em frentes ocorre da seguinte maneira. Calcula se a solução atual é dominada por alguma outra solução. Se não for, ela é colocada na primeira frente. E se for dominada por uma, ela é colocada na segunda frente e assim por diante. O crowding distance é a distância média dos dois vizinhos mais próximos de ambos os lados do objetivo atual. Essa medida ela vai servir como estimativa do maior cuboide que cerca esse objetivo sem incluir nenhum outro ponto da população. Assim, o NSGA2 vai realizar seu processo de seleção espalhando uniformemente as soluções pela fronteira de Pareto, seguindo os critérios, que são: entre duas soluções com rank de não dominância diferentes, o ponto com menor rank é escolhido, ou seja, o ponto com que a solução é menos dominante. Caso contrário, se ambas as soluções possuírem o mesmo rank, ou seja, elas vão estar localizadas na mesma frente, a solução que estiver localizada em uma região com menor número de pontos é escolhida, que é a solução com menor crowding distance. Aqui dá para visualizar um pouco como que essa integração das duas partes do trabalho funcionou. O NSGA2 fornece os parâmetros ρ e alfa para o algoritmo que evita congestionamento, e esse algoritmo fornece a somatória dos tempos de captura do primeiro robô de cada subgrupo e a somatória dos intervalos que cada subgrupo leva para capturar os alvos. Aqui, essas próximas imagens vão ser para visualizar como que o caráter evolutivo do NSGA2 funciona. Aqui vai dar para ver que as soluções vão sendo espalhadas ao longo da fronteira de Pareto e elas tendem a ser empurradas para a esquerda. É bom lembrar um pouco o conceito da fronteira de Pareto, é que nessa fronteira estão localizadas as soluções que não são dominadas, ou seja, as melhores soluções desse problema multiobjetivo. Para esse projeto, e para obter as melhores fronteiras de Pareto, o NSGA2 foi executado com 800 indivíduos, uma probabilidade de mutação de 70%, uma probabilidade de crossover de 60%, e os intervalos de ρ e de alfa foram de 2 até 400. O algoritmo NSGA2 foi executado com esses valores, e para que vocês possam ver mais ou menos como que ele foi executado e como que ele acontece durante as gerações, eu vou executar ele aqui, e eu vou escolher um número baixo de gerações para que não demore muito. Bom,
Para executar, é só executar essa linha de comando que vai pegar esse arquivo de entrada. Esse arquivo é com aqueles valores que eu já citei anteriormente no slide. E é isso aí. Aqui ele vai plotando cada geração as soluções que ele vai resolvendo. É bom lembrar que os tempos, tanto no eixo X quanto no Y, estão em microsegundos, porque a simulação ocorre muito rápido. Esses são os únicos tempos possíveis assim de ser capturados. Bom, também é bom ressaltar que essa solução em azul é a solução do paper que serviu de inspiração para esse trabalho. Como dá para ver, mesmo em gerações anteriores, essa solução sempre foi dominada pelas minhas soluções, o que é um ótimo resultado. Bom, agora o algoritmo acabou de rodar aqui, e essa é a fronteira de Pareto que ele obteve. São as soluções com rank de não dominância 1, ou seja, elas não são dominadas por ninguém. Depois de rodar algumas vezes para diversas gerações, essas 3 imagens são as melhores que eu consegui obter e para esse problema. Esse com 50 gerações, 100 gerações e 500 gerações. Bom, com esse projeto deu para chegar em soluções eficientes para minimização de congestionamento, e elas se mostraram fundamentais para que os robôs fossem capazes de capturar o alvo em um tempo reduzido. O NSGA2 também retornou um bom resultado para a fronteira de Pareto, e espero que todo mundo tenha gostado aí dessa apresentação. Muito obrigado.